Boa noite a todos. Somos do Centro de Estudos Fênix, eu sou Jussara Burini e estamos aqui mais uma noite para falar sobre um assunto muito interessante. Temos dois convidados especiais, também temos a Shirley, nossa amiga, nossa querida, que eu vou chamar daqui a pouco, mas já de antemão vamos agradecer a todos que estão aqui conosco nessa live de hoje, que vocês vão adorar o assunto. Vou chamar a Shirley. Shirley, oi! Boa noite a todo mundo aí de casa. Peço licença para estar invadindo o espaço de vocês aí nessa noite. Os nossos convidados são simplesmente maravilhosos, o assunto também é maravilhoso e vamos que vamos. Isso, o assunto hoje é frequência vibracional. Eles vão trazer a experiência deles, que em 2012 eles fundaram o Instituto de Frequência de Cura, e a gente estuda na Fênix sobre a importância de mantermos a nossa frequência vibracional, a nossa vibração alta, a alegria. A gente estuda sobre a escala de Hawkins, a gente estuda sobre a vibração das músicas, que faz a gente se sentir bem. Eles vão trazer todo esse assunto para a gente. E a experiência deles, multidimensional, vocês vão adorar. A gente vai chamar agora o Marcelo Sorge. Oi, Marcelo. E o Márcio. Olá, Shirley. Olá a todos os que nos assistem agora. É um prazer estar aqui com vocês. Sejam bem-vindos. A gente que agradece. Obrigado, Shirley. Obrigado, Jussara, pelo convite. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os trabalhos do Instituto Frequências de Cura, que nós fundamos em 2012, eu e o Marcelo. Vamos falar da importância da elevação da nossa frequência vibratória, né? Porque tudo no universo está vibrando, né? Tudo é pensamento, sentimento, tudo é frequência, tudo é vibração, né? Então, o importante é a gente estar atento à frequência mental que a gente emite. Que tipo de frequência mental você está emitindo hoje? Qual a vibração emocional que você está transmitindo hoje? A gente vai falar um pouquinho de tudo isso hoje. Eu acho interessante, né, para começar, se vocês quiserem falar um pouquinho da história do Instituto, da história de vocês, né, a gente não precisa nem comentar que são gêmeos, né, então é muito bacana quando, né, o despertar ocorre assim juntos, né, deve ser muito maravilhoso, porque eu vim dessa pegada sozinha, ralei um pouquinho, né? Então, se vocês puderem contar um pouquinho de vocês, do trabalho do Instituto, para quem acompanha a gente e não conhece, ainda não teve a oportunidade de conhecer o trabalho de vocês. Você sabe, Sheila, que você falou assim, eu vim sozinho, tive que ralar um pouco, né? Eu falo assim, que a divindade foi tão boa com a gente que mandou os dois juntos. Fala, vai os dois juntos lá. Aí os dois estavam juntos. Eu já encarno os dois logo de uma vez, porque meu pai tinha que parar, a gente ficava até de madrugada conversando coisas existencialistas. Então, assim, tudo começa, o trabalho, porque a gente tinha essa forte ligação com essa fonte primordial, né? A gente sabia que quando a gente começou a entender um pouco o mundo, a gente se sentia um pouco desconectado das coisas, né? Falava assim, que mundo estranho, porque todas as coisas que a gente convivia e as experiências que eu e o Márcio trocávamos juntos, tanto oniricamente como nos planos astrais, porque a gente veio com esse defeito, né? Que quando era mais jovem, uma facilidade maior de desdobramento, e a gente trocava essas informações, a gente ficava em altos papos até a alta madrugada. Meu pai entrava no quarto e dava bronca em mim. No máximo que a gente dormia no mesmo quarto, falava, se vocês não dormirem, amanhã eu vou construir uma parede entre as camas, porque vocês têm que acordar cedo para ir para a escola, né? Então, assim, a inquietude, ela já é desde praticamente de quando a gente é pequenininho, né? Desde pequenininho. Então, isso só veio crescendo. A gente achava, até comentávamos no começo, que a gente ia ser músico, porque nós temos um trabalho musical, eu e o Márcio, né? A gente achava que ia fazer música popular, cantar, que é uma coisa linda, maravilhosa. A gente ainda continua com o nosso trabalho. Temos uma banda de mantras que quando possível, a gente se reúne para poder cantar, mas a gente percebeu que a nossa missão era um pouquinho maior, assim, no sentido de deixar alguma coisa que pudesse impactar as consciências das pessoas, porque a gente percebeu que a gente precisava ajudar no processo de despertar de consciência. Então, o Instituto nasceu, primeiramente, para poder, a gente sempre fala, extravasar a alma da gente, né? Colocar em torque aquilo que a gente sentia que era a missão, que era o chamado. Mas não foi muito fácil no começo, não. Foi bem conturbado, tiveram muitas crises de
existencialidade, assim, isso é inato do buscador. É normal do ser humano, né? Todo ser humano cai no planeta como a gente caiu, né? Então, fala, Márcio. Porque essa inquietude é natural. Acho que todos nós passamos por essa inquietude. A diferença é aquele que ouve mais essa inquietude e não se acomoda e não aceita o externo como realidade. Porque o externo é um subproduto do nosso pensamento e do nosso sentimento. A gente vai modelar o externo conforme a frequência que a gente emana. Então, a gente ficava tão inquieto. Eu comecei a fazer 2, 3 faculdades que eu não conseguia entender, eu não conseguia focar muito naquilo. Eu falei assim, mas por que eu tenho que passar por tudo isso? Porque eu já tinha uma sensação de conectividade com tudo. Né? E aí foi uma coisa que foi brotando de forma tão natural que todos nós trazemos esse autoconhecimento, todos nós trazemos essa percepção. O que está acontecendo é que nós estamos dentro de uma simulação holográfica que baixa a nossa frequência vibratória através do medo, da ansiedade, né? A gente fica engarrafado dentro desse sistema achando que essa é a verdadeira vida, quando que, na verdade, a real e verdadeira vida, a gente passa, essa vida passa. Essa vida, o que são 40 anos, 50, 100 anos, 200 anos para o planeta? O que é viver 100 anos, um ser humano? Para o planeta é muito pequeno esse tempo. Então, eu falo assim, quando a gente olha para o externo, a gente sonha. Quando a gente começa a olhar para dentro de si de novo, a gente vai começar a acordar. A verdadeira realidade é aquela que vem de dentro. Então, tudo que a gente está vendo no externo é um reflexo diretamente do que nós pensamos, sentimos. Tudo é frequência, tudo é vibração. Por isso da importância que o Marcelo estava falando, de a gente vir na trajetória de conscientização, de trazer essa informação para as pessoas, de falar, ei, acorda, porque você não é isso que você está pensando, você não é o que você está vendo, você é muito mais do que isso. Você é pura consciência, você é pura luz. O que acontece é que, quando a gente submerge nos domínios da matéria, ou dos domínios atômicos, né, e que a gente se envelopa nesse escafandro biológico humano, né, como um mergulhador no fundo do mar, a gente se torna muito limitado. Mas nós não somos esse corpo, nós não somos essa roupa que vestimos, nós somos a pura essência. É o que os hinduístas falavam, do Soham, a pura essência que está em todo lugar. Então, quando a gente foi percebendo isso, os insights que a gente foi tendo, e tudo foi mostrando que tudo é frequência e vibração. Que pensamento e sentimento, ele vai influenciar diretamente a tua saúde, teu estado psicológico, emocional e mental, e a tua vida, diretamente a tua vida. O que está acontecendo hoje é que está havendo uma distorção, né, proposital na Matrix, para que a gente tendencie ao medo, à ansiedade, né, à insegurança, ao apego ao materialismo. E é isso que acontece? Densifica demais a nossa frequência, a nossa energia. E densificando a nossa frequência e energia, nós ficamos reféns do sistema. Agora, como que a gente consegue sair desse sistema? Elevando o nosso padrão de frequência. Ah, Márcio, mas como que a gente eleva o nosso padrão de frequência? Ficando atento aos pensamentos e aos sentimentos. Não comprando tudo que todo mundo está vendendo aí nas mídias. Mas você voltar para dentro do teu coração. Porque aqui dentro ele não mente. Nosso coração não mente. Né? Ele é bem assertivo. Então, ele sabe aquela intuição, né, que as mulheres têm muito bem. Os homens também têm isso, mas as mulheres é mais forte isso, né? A intuição que fala, ei, vai por esse caminho, sabe? Então, eu acho que é esse. O foco da gente, quando nasceu o Instituto, foi criar... a gente nem sabia que ia por esse caminho, né? A gente teve a sorte de ter um pai que estava dentro de um universo, dentro da indústria aqui no Brasil, de instrumentos musicais, que a gente sempre fala, né? Então, isso facilitou muito a música. Como o Marcelo falou, como a gente tem um lado mais musical, a música arrebatou o coração da gente primeiro, e quando a gente percebeu... Por quê? Porque a música, ela chega primeiro no coração, depois ela vem na mente. E hoje as pessoas ficaram demasiadamente mentais. Tudo bem que todo o universo é mental, mas quando a gente fica muito mental, e ainda mais dentro desse padrão que a Matrix está
tá inserindo, a gente baixa demais a frequência. Então, a gente fica muito cego dentro desse processo e não se conecta ao coração. Então, por isso que foram nascendo esses tratamentos, essas frequências, esses protocolos, os cursos do Instituto, né, que a gente está abrindo de forma gratuita para poder ajudar o patamar, a elevação de frequência ao despertar coletivo, que a gente fala. Porque a mudança só vai acontecer se o coletivo juntos despertarem numa egrégora, entendeu? Então, em 2012, a gente percebeu que quando a gente lançou o primeiro trabalho, que era o Frequências de Cura 7 Chakras, nem existia o Instituto. O Instituto ele foi fundado em 2018. E a gente viu que as pessoas aderiam, né, e gostavam do trabalho. E a gente achava que era, até então, que era só aquilo que a gente tinha que fazer como um trabalho vibracional. Só que com esses contatos oníricos são muito fortes com a gente tem uma conexão com esse éter, com esses campos dimensionais maiores, começaram a trazer informações sobre que não foi tão fácil assim para você entender, para você se preparar, para você saber o que você quer, porque não vem assim como a gente está conversando. Ele vem em símbolos, em formas, ele vem muitas vezes em charadas que você tem que decifrar com sua idiosincrasia interna. Você tem que estar muito centrado, você tem que ter uma base, pelo menos, de entendimento do que é o que você está vivendo, para você poder começar a peneirar e saber o caminho que você tem que seguir. Então a gente só foi começar a entender isso depois dos 30 anos, lá para os 35, 36 anos, que a gente foi começar a entender isso, né? E aí a gente entrou nesse caminho, fundamos o Instituto e a gente percebeu que vinha nascendo um outro trabalho, que era o Frequências Fibonacci. Então, por quê? Porque aparecia muitos golfinhos, a gente mergulhando em fundo de mar, baleia passando, e sequências matemáticas, e uma série de coisas, assim. E nós não somos experts em matemática, nem em frequências, assim. A gente foi se aprendendo com eles, mandando as informações e pesquisando aqui, né? Então, por isso que eu falo assim, dizem que Deus não escolhe os capacitados para uma missão, ele capacita aquele que ele escolhe. E acho que para a gente foi uma coisa muito parecida. A gente não tinha essa vocação, a gente tinha um coração aberto, um coração puro. E aí, com o tempo, eles foram trabalhando e como se fosse, os trabalhos foram se amalgamando e a gente foi criando, a gente percebeu que existia uma sequência. E hoje a gente, passaram-se de 2012 para cá, são o quê? 20 anos, é isso? Não, 10 anos. Então, a gente já percebeu que dos 7 chakras... Já vai colocando mais 10 anos. Percebemos que tem são 5 trabalhos que é o que a gente precisa fazer. Que é os 4 elementos, que já está pronto, já está lá no Instituto, já tem o curso no YouTube. O Frequências de Cura 7 Chakras, já está pronto. Os 9 portais, que já está pronto o curso, mas ainda não está pronto as frequências, a gente está sendo inspirado para poder amalgamar elas aqui. Depois vem o Frequências de Cura 7 Chakras, Frequências Fibonacci, Frequências Estelares, e fecha esse trabalho, vamos dizer assim, quíntuplo, né, do que a gente tinha que trazer para poder depois transformar isso em frequências sonoras, lumínicas e eletromagnéticas, né? Que o Instituto ele também tem a visão de começar a desenvolver dispositivos quânticos, que é para correção do campo vibracional, ajudar no processo de saúde até celular, que aí o trabalho ele não termina, porque aí vai precisar de muitas outras mentes que vão se agregando ao Instituto para pensar em bioquímica, em biofísica, a biofotônica, a bioenergética, uma série de outras matérias que aí vão permeando esse conhecimento mestre para poder trazer e amalgamar numa coisa sólida para as pessoas poderem falar assim, bom, esses caras não são 2 pirados esotéricos que inventaram uma mania e estão tentando vender uma coisa. Não, isso é uma ciência, que é a ciência vibracional, que já existe nas camadas superiores, que está sendo plasmada aqui. Só que ela vai para frente de acordo com o coletivo. Vocês que nos assistem que vão ajudando na construção, quando a gente vibra positivamente, quando a gente usa a nossa mente criadora para amalgamar, para poder trazer essa realidade para a Terra e deixar de lado todas essas mazelas que a gente vê que estão tentando implantar a força para a humanidade. Mas a humanidade ela tem que despertar, porque se ela não despertar,
aí não resta muito o que fazer, né? Não adianta a gente ficar sentado passivamente esperando, porque às vezes a gente tem que tomar atitudes um pouco mais físicas, mais energéticas. Então, o que a gente faz aqui? A gente faz curso, faz palestra, a gente vai atrás de pesquisa, a gente está se associando a outros profissionais para poder deixar, como se fala, esse núcleo. E esse núcleo vai ser um instituto sem fins lucrativos. Ele tem que ficar um arcabouço de sabedoria vibracional para as futuras gerações. Porque quando a gente passar daqui, fica condensado como se fala, um centro que possa ajudar no desenvolvimento de futuras tecnologias, né? Agora, isso está tudo interligado com o espiritual. Você não tem como desassociar. Por isso que a gente fala no Instituto que o nosso trabalho é fazer a conexão entre a ciência e a espiritualidade. Porque é a mesma coisa. Se você for entender pela ordem, o que é a ciência? O que é, quando você vai estudar a vibração, os átomos, o que é a matéria, né? Então a gente começa a se aprofundar e ver que ela é uma série de componentes químicos, né, que estão organizados e estão vibrando, e estão criando uma série de cadeias e de ordens ali para criar pequenos sistemas, para depois criar macrosistemas, e aí criar vida. Mas o que tem por trás disso quando a gente começa a reflexionar, né? Tem o quê? Tem a vibração, tem a energia espiritual, que a gente chama, que seria o éter, que fecunda e põe tudo em torque. Mas da onde vem isso? Vem de uma consciência que amálgama, né? Porque o código genético, a gente vai falar de código genético, uma série de coisas, tudo é reflexo do que você sente e pensa. Se você é um criador e tem consciência do seu papel, você fecunda o mundo material. Você é um senhor que coloca em torque as potências divinas que vão amalgamar uma série de elementos que vão trazer coisas para manifestação. Então, assim, tudo bem, estamos na terceira dimensão, tem gente que não precisa ter essa visão macro, seria bom, porque nada que se plasma aqui é fruto do acaso. Tudo está conectado queira ou você não queira, a quando você energiza, quando você põe o foco e a atenção. A quântica já não começou a entender isso? Que aonde eu foco, ali ela altera se a onda, se ela é partícula, ou seja, o observador está fecundando e está intervindo toda hora, a todo momento, na matéria física. Então, quando a gente começa a desenvolver protocolos vibracionais para ajudar o processo psicológico, porque o processo psicológico ele vai impactar o processo fisiológico, porque hoje você não pode falar, estou fazendo isso para curar as pessoas, porque as pessoas entendem errado, infelizmente, elas acham que você está se aproveitando de alguma coisa para ganhar dinheiro, é o planeta ego, o planeta dinheiro, assim, então não é o dinheiro, não é o ego, é a consciência, é o despertar, é você conseguir trazer o máximo de pessoas para poder construir uma realidade de harmonia, uma realidade que não é essa de escassez. A gente está no mundo de escassez, todo mundo aqui está no mundo de escassez. Por quê? Porque existem pessoas que controlam tudo. E se a gente não quiser mais essa realidade, nós temos que desconstruí-la. E não ficar esperando que vai descer os nossos irmãozinhos estelares, ou os anjos guerreiros das hierarquias maiores e vão limpar. O trabalho que tem que ser feito somos nós. Então, assim, o Instituto ele tem essa proposta de desenvolver tecnologias, protocolos vibracionais, para equilibrar o mental, para impactar o fisiológico, e no meio disso tudo criar uma nova percepção de realidade e filosofia que você impacte a sua vida agora, no dia a dia. Porque se você não tomar as rédeas da situação, você vai ser tragado pelo inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo que está dormindo e que não consegue fazer as escolhas, porque estão impondo as escolhas para eles a todo momento, não consegue sair do ciclo vicioso. Então, quem é que tem que fazer isso? Os que estão despertos. Então, acredito que muitas pessoas que já acompanham o canal de vocês já têm um grau de despertar. Então, a gente tem que começar a fazer a nossa parte, que é sustentar a vibração elevada. O nosso tema de hoje é elevar a frequência e a vibração. E levar a frequência e a vibração é ter consciência do meu papel no mundo. Tudo bem, é muito legal. Ou vamos meditar, vamos fechar o olhinho, vamos desdobrar na milésima dimensão. Mas o que a gente faz agora aqui para a realidade mudar? Porque tudo bem, isso é uma coisa inerente do ser humano. Se você estiver conectado, ninguém te leva a isso. Mas e aqui para a Terra? O que a gente pode trazer? Então, elevar a frequência é estar atento.
é estar constantemente vibrando amor. Está ligado diretamente ao trabalho da autoobservação, né? De você, exatamente. Quando você está se auto-observando, e acabei de ver um comentário aqui de uma pessoa que está assistindo a gente, que é bem isso mesmo. Aqui na terceira dimensão, vamos colocar assim, né? Porque a dimensão, terceira dimensão, quinta dimensão, sétima, nona dimensão, são todos estados de consciência. Você pode estar num corpo aqui, como a gente categoriza de terceira dimensão, mas está ancorado em dimensões muito altas. E o que faz essa ancoragem? É justamente isso, da gente estar atento num processo de autoobservação, em estar trabalhando os aspectos egóicos que estão conectados ao medo, que estão conectados à ansiedade, à luxúria, à gula, à avareza. São 7 pecados capitais que já dizia, as religiões, as antigas religiões diziam, né? Porque, na verdade, até disso a gente tem que se desconstruir, até os papéis das religiões, porque você é o próprio ser, o ser em ação. Você é o próprio Deus em ação e movimento. Não tem dentro, não tem fora. Quando você vai despertando a consciência e vai depurando esses aspectos psicológicos ou egóicos, depurando a sua alma, branqueando as suas vestes, você vai levantando o seu grau de frequência vibratória. E aí até trouxe aqui, que eu queria até falar um pouco, um livro que eu estou lendo, não sei se vocês conhecem, que é um livro do Hurtak, da chave, que é um segmento da chave de Enoch, que esse aqui ele chama O Quarto Subscrito Pitagórico de Luz. É muito interessante esse livro, por quê? Porque nele ele está falando algumas graças e algumas que está ligada à frequência vibratória, as graças divinas que a gente fala, né? Que seria aqui, por exemplo, elevar a frequência é você desenvolver um espírito de amor. Elevar a frequência é você desenvolver um espírito de paz. Elevar a frequência é você desenvolver um espírito de paciência, de benignidade, de bondade, de fidelidade, de mansão, domínio próprio, contra tais coisas não há lei. Então, quando você vai trabalhando esses aspectos ligados às virtudes da alma, as virtudes que elevam a frequência, como bondade, como entrega, como fé, como aprender a compaixão, você vai saindo de um mundo mais denso, que vibra no ódio, na guerra, na dualidade, no tudo que é meu, nas patentes, no dinheiro, e você vai levantando o grau de frequência a um novo estado de ser. Esse estado de ser está além dessas Ds todas que se coloca. Está além da terceira, está além da quinta, está além... A partir da sétima, da oitava, se assim que a gente quiser colocar, porque aí já não tem mais essa percepção dualista muito acirrada, né? Aí tem um espírito de bondade, aí vem realmente o espírito de Sofia, que é a sabedoria divina, animando as consciências para o elevar da frequência. Mas quando a gente mergulha nessa matrix, a gente se esquece de tudo isso. Porque é um jogo, esse jogo foi montado de forma consciente, né, por seres que estavam numa outra esfera, para ver o que vai dar, né, para ver como que se for, para acelerar o processo de forja, ou talvez de despertar de consciência. É óbvio, cria muita dor, né? A dualidade nos traz uma dor muito grande, um sofrimento muito grande. Mas se a gente estiver sempre atento, e aí a gente volta de novo, como o Marcelo está falando, num processo de autoobservação, de observar quem é o ator na cena, quem é o que ficou triste, quem é o que ficou irado, quem é o que quer mais, quem é o que não compreende, e a gente começar a se colocar a serviço de verdade, né, sem querer nada em troca, a de verdade trazer o amor ágape, o verdadeiro amor dos gregos, aquele amor que não exige condições, sabe? Aí a gente vai começar a realmente ver a humanidade despertar. O que está acontecendo é esse jogo de narrativas que a gente está acostumado a ver, que estão levando a gente, assim, é uma enxurrada, está levando uma enxurrada de almas para o medo, para o desespero, para o pânico, né? A dificuldade financeira. Então, criar um mundo de escassez, a gente está na fase do game, aquela fase mais difícil do game, sabe? Quando você está num joguinho, que é a fase que realmente é aquela mais difícil de todas, mas... Se a gente estiver atento, se a gente conseguir ficar atento a esses processos psicológicos, emocionais e mentais, levantando a frequência, trabalhando as virtudes da alma, que eram as paramitas dos budistas,
né? Trabalhando todas essas joias preciosas que estão no colar de Krishna, que todas essas religiões trouxeram todas essas informações de forma hermética e velada para ensinar o despertar da consciência. Então, quando a gente vai levantando a grade de frequência vibratória, a gente vai desconstruindo uma série de coisas. E o que parecia muito pesado, muito difícil, vai se tornando mais leve, porque a gente vai aprendendo a renunciar a uma série de coisas. Então, a gente vem, com as aulas dentro do Instituto, trazer um pouco dessa informação para as pessoas. É legal, tem a parte também que o Marcelo colocou da parte tecnológica, dos dispositivos quânticos, a gente também vai por esse caminho. Eu costumo dizer que o Marcelo ele vai sempre mais para a tecnologia, né, o que nos aterra, que é muito bom, e eu sempre faço as pessoas viajarem, as pessoas voarem. Eu quero dar asas para as pessoas, para que elas consigam romper todos os limites. Você é um ser ilimitado, você tem que acreditar que você é um ser ilimitado. Você é a pura consciência, um reflexo da coisa mais preciosa que nenhum ser humano na Terra ou nenhuma dimensão pode tirar, que é o dom da existência. A Anne está perguntando aqui, como que podemos ajudar as pessoas a sair desse estado de dormência? Anne, é assim, eu penso assim, é você despertando. Você pode fazer por você nesse momento, despertar, aumentar a sua vibração. Porque enquanto as pessoas não perceberem por elas mesmas, é muito difícil você querer ensinar alguém que não quer aprender. Agora, o trabalho é a gente fazer o nosso trabalho, que é despertar e elevar a vibração, e é óbvio, com jeito, percebendo se a pessoa tem abertura ou não, você indica uma coisa ou outra. Porque tem pessoas que, pessoal, não vão despertar. Tem pessoas que não vão despertar, e faz parte do jogo. Né? Tem pessoas que vieram para cá e que não vão ter esses insights e que não percebem isso. Eu costumo dizer que as sementes estelares, elas se encontram, a gente se encontra entre a gente, e a gente se retroalimenta. Mas tem grupos sociais que eles não vão entender isso, e você não tem que ficar angustiada pelo fato de você não conseguir despertar todo mundo. Quando eu era mais jovem, eu era tão, como se fala assim, visionário, que eu queria despertar as pessoas, eu queria fazer um monte de coisa para poder... E eu percebi que nem todos estão aptos para isso. Agora, é duro falar isso, mas assim, é você despertar, é você cuidar da sua vibração. E se ali tiver a chama, ela vai acender. Ela vai acender. Mas não se frustre se você não conseguir acender todas as pessoas que você gostaria. Porque, às vezes, e isso não pode ser o fator que diminua a nossa vibração. Se mantenha no padrão elevado de vibração. Seja uma pessoa constantemente lúcida, consciente e lutadora, no sentido de levar as informações ao máximo número de pessoas que vocês puderem. Não só em relação à loucura que nós estamos assistindo hoje, mediante os nossos órgãos de mídia, que eu não preciso nem citar, todo mundo já sabe, é um absurdo tudo que acontece, desde política até saúde, e a gente tem que se apegar às pessoas que a gente acredita que estão despertas, e ajudar aos poucos, ir levando informação para que as outras pessoas despertem, mas nem todas despertarão, né? Tem aqui a Verônica, né? Pergunta: eu acredito que, como somos deuses em ação, eu só não entendo se já somos o todo, porque precisamos passar por isso para evoluir. Já somos o todo. Se já somos, eu não entendo. Se já somos, passar isso para evoluir? Evoluir o quê? Se já sou tudo? Pois Verônica, isso daí é uma Teve um outro canal que chamou a gente para conversar, né? Se nós já somos o todo, por que a gente precisa passar por isso? Na verdade, tudo já está escrito, né? A gente só está aqui aprendendo com o que está acontecendo. Agora, de fato, nós já somos o todo. Eu não sei por que criaram essa matriz. Tem várias teorias porque criaram esse mundo de escassez, né? Tem pontos do universo que eles estão subindo em evolução, eles estão precisando da referência, do contraste.
Às vezes você precisa construir um contraste, porque ninguém aqui que está aqui nesse planeta Terra é daqui. Nós não estamos daqui, nós estamos aqui. Transitória a nossa passagem aqui. Se fosse eterno, a gente ia ver gente com 1.000, 10.000, 15.000 anos andando pela Terra. Eu acho, Marcelo, assim, qual o grau de identificação que a gente tem com o entorno que nos envolve? Então, se a gente tiver muita identificação com tudo que está acontecendo, maior vai ser o nosso grau de sofrimento. Quando você consegue fazer um trabalho, mesmo estando dentro de um caos, porque você já é tudo, vocês já são tudo. Mas quando você consegue, mesmo dentro de um caos, fazer um trabalho de não identificação, que é muito difícil, não estou falando que é fácil, e você consegue elevar a sua frequência e vai se desidentificando dessas situações, você vai se desprendendo da Matrix. Não sei se vocês conseguem entender aonde eu quero colocar o patamar vibracional e mental de vocês. Enquanto você vê o mundo, ele te machucando, enquanto você falar, se a gente já está tudo, por que eu estou sofrendo tanto? E quando você começar, de fato, a entrar para dentro e gerar o seu próprio mundo interno, o mundo externo já não vai fazer vai ser tão mais importante. Vocês sabiam que existem seres de altíssima envergadura espiritual que renunciaram, dizem assim o budismo, a dita do nirvana, e mergulharam de forma consciente aos abismos e aos infernos, pelo tempo que fosse necessário para despertar aquelas almas e sementes que ali estavam. Eles são seres plenamente realizados, são seres despertos. E eles sabiam que eles iam mergulhar dentro de um universo onde só haveria dor e sofrimento. Mas se eles tivessem voltado sempre ao seu coração, na sua pureza, na sua singeleza, na sua beleza, no seu amor, que eram as virtudes que eu estava falando para vocês um pouco antes, você neutraliza toda a identificação com esse mundo de dor e de sofrimento. Agora, como o Marcelo falou, as chaves só dependem da gente. Não depende do externo. O externo não pode te influenciar ao ponto de você perder as suas estruturas mentais e emocionais. Mas o externo está sendo um fator determinante agora para a forja da sua consciência e da sua alma, por mais duro que seja. Eu sei que é uma escola muito difícil essa que a gente está passando, mas qual o grau que você tem e qual a lucidez que você tem hoje de voltar para dentro do teu Soham, da tua Sofia interna, da tua sabedoria interna. E mesmo que o mundo está chacoalhando, você fala, eu não aceito essa representação como está sendo construída no externo. E eu vou fecundar mediante a minha imaginação e a minha consciência e o amor que verte do meu coração, a minha própria realidade e daqueles que estão ao meu redor. Quando a gente consegue fazer isso, a gente começa a mudar muita coisa. Márcio, dentro aí do que você está falando, eu acho que responde aqui um pouquinho a pergunta do Neilton, que ele pergunta aqui como saber em quantos hertz estamos vibrando. Então, assim, vibração e... a gente estava falando antes, né, Jussara, sobre a escala de Hawkins, né, de medo, de... Isso. Só para você ter ideia, quando você está eu não sei te especificar quantos hertz, porque até essa tabela cunhada pelo Hawkins foi só para dar uma noção, porque se a gente pegar hertz como é estudado, e o hertz da tabela do Hawkins já é um pouco diferente, porque não... Mas, para responder a pergunta, seria assim, todos aqueles pensamentos, todos aqueles sentimentos que te levam ao medo, à tristeza, à avareza, né? Tudo aquilo que te leva a densificar, a solidificar, a se aprender, isso são frequências muito baixas. Quando você começa a expressar a bondade, o amor ou a compaixão, vocês já experimentaram fazer o bem a uma outra pessoa, ou auxiliar uma outra pessoa? É muito mais gratificante quando você auxilia a outra pessoa do que quando você recebe auxílio. Porque isso te coloca em um estado de frequência vibratória tão maior, eu acho que talvez isso responderia um pouco a sua pergunta. Então, eu não sei te dizer se você está vibrando em tantos hertz, você não tem uma boa vibração. Porque se a gente for pelas tabelas da neurociência, por exemplo, frequências muito baixas
de 0,1 a 4 Hz são ondas deltas. E segundo os estudos da neurociência, as ondas deltas são extremamente positivas e importantes para o sono profundo, para a produção de HGH, que é o hormônio do crescimento, para você restabelecer, a revitalizar o corpo e ter aquela noite de sonhos, de sono de criança, sabe? Que dorme de forma inocente, né? Sem medo, entregue, né? Porque sabe que a mãe está ali cuidando. Né? Então é isso. Então não tem como categorizar qual frequência é melhor ou pior, mas dá para entender que quando você está ressoando na inveja, no medo, na ansiedade, na depressão, isso tudo vai te colocar em baixas frequências de vibração. Agora, você tem que ver o que te leva a esse quadro. Você tem que estudar o que te leva a esse quadro de medo. O que te leva ao medo? O que é o medo? O que te leva à ansiedade? Quais são os fatores que estão te levando à ansiedade? E fazer uma dissecação psicológica, realmente com um bisturi da consciência, e ser sincero consigo mesmo, para que você possa se autocurar, se autotransformar. Né? E aí a gente consegue, e quando a gente vai praticando as virtudes da alma, que é esse processo de trazer os pensamentos positivos, a bondade, a sabedoria, o amor, né, a paciência, né, a ajuda, né, isso já vai transformando, porque você vai trazendo em ressonância vibratória pessoas que estão na mesma grade de frequência vibratória. Entendeu? Então, Márcio, eu coloquei aí no chat pro... eu esqueci o nome dele agora. Qual é o nome dele? Eu coloquei aí no chat para todo mundo, pessoal que não conhece, nunca ouviu falar da tabela de frequência de Hawkins, David Hawkins, que é um cientista americano, ele tem um livro Poder versus Força, ele tem vários livros, e isso que a gente estava falando aqui mais cedo, né? A gente estava falando sobre isso, sobre a importância desse conhecimento, porque quem não conhece a gente também dá isso nas aulas da Fênix, muita gente já são os nossos alunos aí, e a gente estava falando sobre exatamente isso, né? Por quê? Porque a culpa, a vergonha, o medo, tudo que nos faz, como o Márcio falou, faz a gente, tem também estudos de... agora eu esqueci o nome dele, me fugiu. Vários estudos científicos que as nossas células, elas se contraem. A gente também sente, a gente sente pequeno, a gente sente vergonha, a gente sente... Por quê? Porque isso está indo contra as leis naturais, porque nós somos criaturas para sermos felizes. Nós viemos aqui para a gente ser feliz, a gente veio aqui para curtir, para se amar. Tanto é que tem estudo científico que a produção de oxitocina e outros hormônios da felicidade, né? Quando você faz o bem, existe também o efeito de Madre Teresa, quando a pessoa vê um ato de bondade. Ele tem um livro também falando o poder de cura de fazer o bem, ele está em inglês, ele não está em português. Muito bom. Nós produzimos esses hormônios porque é inerente do ser humano ser bom. Porque também, como a Verônica tinha perguntado, né? Por que ainda a gente tem... Porque nós estamos, como os meninos falaram também com muita sabedoria, nós viemos aqui fazer, e a gente fala tudo isso na Fênix também, nós viemos aqui experienciar. E nisso que a gente veio experienciar na 3D, na materialidade, nós fomos nos afastando da fonte, e aí nós fomos... como cultivando mais esses sentimentos egóicos, né? O orgulho, o egoísmo, o medo, porque a gente vai se afastando, a gente começou a se separar, e nisso vieram outras influências que a gente sabe aí que controla o medo, que se alimenta do medo, e continuou, mas cabe a cada pessoa que está aqui agora, né? Entrar nesse conhecimento e frequenciar, porque também os estudos de Hawkins falam que cada pessoa, se você vibrar numa frequência de felicidade, 500 Hz, você vai elevar a frequência de milhares de pessoas. É isso mesmo. É fascinante, não é sozinho, a gente acha que está fazendo sozinho. E o que acontece também? Com a nossa influência, o exemplo é tudo. Então não se preocupa, como o Marcelo falou, tem gente que não vai conseguir elevar a frequência, porque já veio nessa vida falando, eu quero passear, eu não estou afim de... Tudo bem, eu falo assim, tudo bem a gente gritar vai Corinthians, eu brinco assim, vamos no vai Corinthians, não tem crítica, pessoal, sabe? Eu acho que cada um vem colher a experiência que quer colher.
Só uma informação para vocês terem noção, um ser humano desperto, ele impacta mais de 2.000 pessoas. Então, você não precisa se preocupar em despertar o outro. Desperte a você. Porque se você despertar, você vai criar uma onda de vibração tão elevada que só você estar do lado da pessoa, ela vai estar sentindo um bem, um prazer, ela não vai saber. E de repente ela vai ter uma intuição, vou ler isso aqui, eu vou escutar aquilo ali. A gente acha que a gente tem que pegar as pessoas na mão e levar. Não, calma, tem gente por trás da gente aqui, ó, intuindo a todo momento. Então, cada ser humano tem uma família estelar, uma egrégora que conduz. E tem uma missão, fez um planejamento para estar aqui, né? Então, assim, por mais que a gente está passando um mundo caótico, maluco, é não perder o foco, é não perder a atenção, é não perder a vibração elevada. E também ter a consciência de que se não tá bom, somos nós que temos que dar um basta. A gente não pode também... É como eu falava para as meninas antes da gente começar na prévia aqui. Não dá para ficar só no om. Às vezes tem atitudes que são feitas com ações. E essas ações, às vezes é escrever um texto, é fazer um vídeo, às vezes tem gente que é ponta de lança, que vai para a rua, tem gente que vai ficar em casa no background, mas dando suporte, porque aqueles que estão na frente só estão lá porque alguém municiou ele de informação. Então, assim, nós somos uma egrégora, uma equipe que trabalhamos, e esse é o maior medo do sistema, é que quando a gente se conecta, eles perdem o poder, porque eles só podem dominar enquanto a gente está dormindo. Quando a gente desperta, não tem mais o que fazer. Você desliga a TV, acabou o problema, entendeu? Você fala não e ponto final. Aí você fala assim, mas o sistema é forte, mas nós somos mais fortes. Né? A Regiane fala isso. Quem não tem medo, desculpa, não fez a vaca, nem escuta nada sobre ela, não assiste TV, dorme bem, não tem medo de vontade de sair de casa. Como isso estaria eu vibrando? Para mim está vibrando bem. O que vocês acham? Quando você não se deixa levar pelas informações, olha, a gente não vai ser partidário disso ou daquilo, mas quando você não se deixa levar pela influência da informação, você se coloca num estado de autoproteção. Porque você consegue silenciar o ruído externo e se conectar à sua voz interior. Nesse exato momento, vamos fazer um exercício nesse exato momento. O que está acontecendo lá no meio da floresta amazônica? Vocês conseguem fechar os olhos? Eu consigo transferir minha consciência agora para lá. Vocês estão vendo TVs ligadas, ruídos? Eu só consigo sentir uma paz e um silêncio gigantesco da força da natureza. Ali não tem guerras, ali não tem mazelas, ali tem o princípio natural agindo da forma como foi programado para agir, em conexão com todo o universo. Então a gente tem sempre a opção de estar dentro, submerso, numa floresta ou numa praia, cada um como achar melhor, ou tá lendo as notícias. E se deixar contaminar pelo que o sistema quer, para que baixe a nossa frequência vibratória. Vocês percebem a diferença? Vocês têm o poder de falar assim, não, cansei de tudo isso. Cansei de dar a minha energia, o meu ki vital, né, o meu ectoplasma espiritual, para alimentar as egrégoras de medo. Porque quando nós entramos em consonância com essas vibrações, nós damos mais forças para eles. Mas quando a gente fala, não, que nem o Neo na Matrix, levanta a mão e para as balas. Faça que nem o Neo, você é o Neo da Matrix. Levante e fale não, sistema. Não para a dor. Não para o que está acontecendo. E aí você se conecta ao teu ser. E aí todo esse teatrinho ele se desmorona, porque a suprema consciência ela é tão maior do que esse ruído. E o Marcelo uma vez já falou sobre isso, que as trevas é um ruído muito fino, muito estreito do que é de fato o esplendor da criação. E o Criador permite que elas existam para criar em nós o contraste.
para poder criar na gente esse contraste da dualidade e para poder fazer com que a gente abra a nossa consciência para fora dessa dualidade. Então, eu acho que é isso. Se você conseguir centrar, se você conseguir não se alimentar psicologicamente, porque todos os alimentos que vêm para o ser humano não são só os sólidos, mas também são os alimentos psicológicos, né? O que você lê, né? Qual o tipo de informação você está consumindo? Né? Essa informação você está consumindo ou ela está te consumindo? Quando você pega um bom livro para ler, vale muito mais a pena você pegar um bom livro para ler e elevar a tua frequência vibratória e no teu mundo interno construir um mundo melhor, porque você plasma essa realidade. Nós temos essa força sim, porque no começo a gente falava que tudo no universo é mental, né? Então, a mente consegue, através do coração, plasmar uma nova realidade. Mas para que isso aconteça, nós precisamos estar unidos, porque nós nunca estivemos separados. Criar uma ilusão temporária de que nós somos indivíduos separados. Nós temos a nossa individualidade. Ninguém vai perder a sua individualidade. Mas quando a consciência desabrocha, como um coletivo, a gente desmorona e desmonta muito rápido o externo. Então, eu acho que eu penso dessa forma, a gente pensa no Instituto dessa forma, né? O pessoal agora fica preocupado. Fala, Jussara. Eu só queria fazer um comentário. O André Luiz fez um comentário legal aqui, que agora eu perdi, né? Eu sou boa para essas coisas. André Luiz falou, a maioria são nisso que o Márcio estava falando, né? Eu fui pegando... A maioria somos nós mesmos que causamos. Da mesma forma, como ele falou, que nós temos condição de desconstruir toda essa energia cinza que está acontecendo aqui, porque somos fazemos parte do todo. Eu me arrepiei tanto na hora que ele falou de uma pessoa, e eu me lembrei de Bezerra de Menezes também, que foi de um espírito de luz que eles querem voltar para ajudar a gente a despertar, porque eles não precisam mais, eles podem ir para a 7ª, 8ª dimensão, já passou, mas eu estou arrepiando de novo. Amor, né? Porque é o amor, pessoal, porque eles já têm a condição, já têm consciência que somos um. Uma coisa para acalmar o coração de vocês, todos vocês são eternos, ninguém morre, vai perder só uma roupa. Tudo bem, existe uma identificação com uma realidade. Essa identificação me causa medo, gastura e aprisiona a minha consciência. Se é passaporte sanitário, se é picadinha daqui, se é isso, se é aquilo, se é gente que está levando... Vocês têm que levar a mente de vocês acima disso. Tudo bem. Tem a pergunta aqui você está respondendo a pergunta da Simone. Exatamente, da Simone, né? Então, Simone, você tem que continuar vivendo a sua vida. Você vai mensurar o que é descartável e não na sua vida. Você vai mensurar na sua vida o que para você nesse momento é importante, né? Por exemplo, eu tenho uma posição que para mim, como eu praticamente vivo no meio do mato, para mim eu vou levando a minha vida com alegria, conforme eu posso fazer. Lógico, eu tenho família, eu tenho pessoas que estão na sociedade, tenho amigos, tal. Mas eu tenho uma percepção de que você tem que classificar o que é mais importante para você. Isso é uma escolha individual. Eu fiz as minhas renúncias, o Márcio fez as dele. E você, qual as suas renúncias você fará para atingir, não entrar em conflito com aquilo que você acredita ou deixa de acreditar? Isso é uma lição de casa de cada um aqui, né? Se a lição de casa de uns é ir ser ponta de lança, e outras é dar o suporte por trás, trazendo as pesquisas, que a gente vê muitos médicos trazendo pesquisas de uma série de coisas, então a gente tem que ver que cada um está cumprindo a sua missão e deixar o coração em paz, que o Márcio fala, elevar a vibração, e nunca ir para o estado de, como se fala, nunca deixar baixar a vibração. Agora, as escolhas para sair, que cada um vai fazer, é pertinente de cada um. Porque, como nós somos seres eternos, isso aqui é uma ilusão criada, tem muita gente que vai escolher sair da brincadeira por esses caminhos que a gente está vendo que está acontecendo hoje. Mas está tudo certo. Mas tem gente que vai ficar. Eu falei, eu fico até o final com vocês. Eu fico aqui até o final e só vou embora a hora que eles me recolherem, lá de cima, porque eu fico aqui
lutando eternamente com vocês, se for o caso. Essa é a minha missão, essa é a minha escolha. Eu não vou abandonar os meus irmãos de humanidade nunca. Por isso que eu e o Márcio, a gente fundou um instituto e a gente está trazendo cursos para elevar a frequência vibracional, está fazendo dispositivos quânticos para as pessoas poderem, mais para frente, colocarem nas suas casas para manter pelo menos a vibração do ambiente, porque a gente vai levar uma chacoalhada ainda muito forte para frente. Então agora é para guerreiro, agora é para gente que está lúcido, agora está desperto, sem medinho de ficar, mas eu não vou perder o emprego, eu não vou... Gente, daqui a pouco vocês não vão ter mais nada se continuar do jeito que está indo. E então, Marcelo, também o momento agora é para nós darmos força a quem ainda não conseguiu, né, enxergar tudo isso, né, o nosso trabalho. E não dá nem para falar abertamente, porque as críticas, elas vêm, é normal, a gente tem que estar equilibrado e estar confiando num plano maior. Mas, assim, tudo que está acontecendo é previsto, tá? Faz parte de todo o movimento cósmico, né? Tem um porquê por trás, nada é a revelia no universo, né? Então, assim, cada um vai colher o aprendizado de acordo com o grau de percepção que desenvolveu, o grau de consciência que desperta, para te colocar no próximo nível vibratório. Para chegar naquelas escalas que o Márcio fala, a gente está fundindo a esses seres de que são só luz e amor. Eles olham lá de cima, eles falam assim, puta, mas de novo se enrolaram ali, vou descer lá, vou mergulhar, vou lá ajudar. E o cara fica aqui muitos milênios encarnando, porque ele se enreda, às vezes muitas pessoas que descem, às vezes se esquecem de quem são, a maioria esquece. E aí pode se enredar nos karmas, enfim, tem uma série de coisas. Mas quando você desperta a consciência, quando você percebe que você forja o seu caminho, que você não vai ser aprisionado pelo medo de nenhuma instituição religiosa, se não fizer isso, vai acontecer isso com você, vai para o inferno, se você, pelos governos, pelo medo de zera a mente de vocês. Constrói agora a realidade. Não está satisfeito com o que está acontecendo no cenário mundial, vamos fazer a mudança. Sustentar vibração elevadas. Vamos ser sempre pessoas com muita educação, trazendo informação, incansáveis, desistir jamais, continuar firme na batalha, porque isso aqui é a nossa prova final, é o nosso teste de caráter, vamos dizer assim. Quem é que segura o tranco e fala assim, por amor aos meus irmãos, por amor às pessoas sabe, não é, aí não estende só para filho, para família, mulher, filho, as pessoas elas se tornam a nossa família, né? Ainda mais quando a gente reconhece uma semente estelar e você vê pureza no coração e você quer ajudar, de uma certa forma você quer ajudar. Então, assim, cada um vai ter que fazer as suas escolhas, ninguém pode ser pressionado a fazer o que não quer, mas vocês têm que ter consciência, vocês têm que ter a informação. Sem informação, a gente fica que nem a mosca, batendo na lâmpada, né? Você fica a bolinha de ping-pong, para lá e para cá, narrativa para cá, narrativa para lá, narrativa para cá, e cadê o seu centro de consciência? Por isso que cadê o seu leão, a sua leoa interna, para falar assim, peraí. Agora é mais importante, mais do que nunca, agora é as pessoas entrarem nessa conexão interna, né? Esse elevar de frequência, que é a proposta do tema hoje, é justamente isso que a gente queria trazer um pouco para vocês, de você focar dentro do seu coração interno. Às vezes é bom, para um pouco, às vezes o externo, para um pouco a rotina automática que a gente entrou e vai lá fora, se tiver um matinho, uma graminha, põe o pezinho lá, descalço, 5 minutinhos, sabe? Às vezes eu falo de enfiar a cabeça debaixo da água, sabe? Alguma coisa para vocês se conectar com a natureza, sabe? Quem conseguir, quem tiver um espacinho, sabe? Ou então, se não tiver, volta para dentro, né? Respira. A respiração é muito importante. A respiração longa e profunda, ela põe em sintonia com o nosso ser, ativa a nossa pineal, conecta a gente a uma egrégora superior, né? E fecha os olhos e calma, porque as coisas elas vão passar, tudo vai passar, né? Não passamos já por uma primeira guerra, eu tenho meus pais, o meu pai era imigrante italiano. Ele passou por uma Segunda Guerra Mundial. Não foi fácil o que eles viveram, mas eles passaram. A gente está passando como se fosse uma guerra mesmo.
Só que isso vai passar também. Então a gente tem que entrar agora para dentro. Porque precisa despertar agora as pessoas. As pessoas precisam... A gente já viu tudo que tinha de mal, agora tem que expressar o lado bom. Agora tem que trabalhar as virtudes da alma. A gente tem que focar no lado que traz luz, que traz bondade, que é aquilo que eu estava falando. Trabalhar o amor, trabalhar a paz, trabalhar o carinho, a beleza, né? Levantar a frequência do ser humano agora. Esse é o trabalho. Então, quando a gente vem trazendo e construindo as frequências no Instituto, é para essa finalidade, porque até as frequências que nós colocamos, a gente estava falando no começo da live, acho que não estava nem sendo gravado ainda, que até as frequências que nós usamos não é qualquer tipo de frequência, a gente se embasa dentro de alguns estudos da geometria sagrada, que eu tenho aqui a flor da vida aqui atrás, que vão estar trazendo frequências que são importantes nesse abrir do diafragma interno, do diafragma espiritual. Porque quando você abre essa conexão interna, o externo parece uma névoa, uma fumaça. Por quê? Porque você começa a perceber que o interno é tão mais poderoso, e é o que de fato anima o externo, que você se torna um ser criador, um pensamento, um sentimento encausado, pensamento, sentimento e fala encaixada, você constrói muita coisa. Então, decretos, né, orações, mantras, interiorizações, elevação de frequência, né, e construir esse mundo de paz e de amor. É isso que a gente precisa agora. A gente não precisa agora mais de tanta burdoada que a humanidade está tomando. Chega das burdoadas, a gente precisa agora acordar. Né? Então, e para acordar, agora, nesse processo, a gente tem que acordar com amor. Agora tem que vir, a gente tem que trabalhar o amor. Chega de dor, eu falo, né? Chega de sofrimento, vamos trabalhar o belo, vamos trabalhar o amor, vamos trabalhar a consciência, vamos trabalhar a sabedoria, vamos estudar, vamos buscar, né? E estar em paz consigo, porque um ser humano consciente no seu ambiente de trabalho, ele propaga essa energia para todo mundo que está dentro. Né? Seja no trânsito, seja no trabalho, seja em casa, você propaga isso para o bairro inteiro, para o planeta inteiro. Então, agora você imagina se a gente tiver quantidades de pessoas que começarem a despertar mais e mais a consciência e começar a mudar as ações externas. A gente muda completamente o externo. Perfeito. Nossa, eu tava imaginando aqui, quando você falou, Márcio, com relação às frequências, né? As pessoas comecem a fazer. Quem nunca reparou isso, que eu já percebi, eu também já estudei Cymatics, a gente estava falando que a gente estudou frequência, eu já trabalhei falando com o Márcio e Marcelo a respeito de trazer frequências vibracionais, de trazer energia, de você se conscientizar da energia. Às vezes você está num ambiente de trabalho, você chega lá, o ambiente está pesado, você consegue cortar com uma faca, né? Isso. Aí uma vez eu cheguei no hospital, que é um ambiente difícil, eu falei assim, nossa, meu Deus, mas que ambiente pesado, eu queria sair correndo de lá. Depois, eu tendo consciência da vibração, da tabela de Hawkins, inclusive, gente, eu coloquei aí um link, para quem não conhece a tabela de Hawkins, dá uma olhada, se familiariza com a tabela, que isso é um divisor de águas, que quando a gente toma consciência da tabela, a gente vê que a gente não precisa vibrar no negativo, na culpa, no erro. Por quê? Quem é que está te julgando, né? Se tudo é uma experiência. E a forma da gente descobrir que a gente está vibrando no bem é que a gente expande, a gente cresce, a gente fica bem, a gente fica alegre. Como o Márcio falou, a gente expande essa frequência. E a gente tendo consciência disso, a gente pode mudar a frequência. E teve um dia que eu falei assim, não, eu não vou deixar esse ambiente me derrubar. Eu vou expandir a minha felicidade e quando vou... Aí não, é isso mesmo, fala. Isso mesmo. Aí eu cheguei um dia que eu estava... a frequência, você muda tudo. Exato, e a alegria é a melhor forma de expandir a frequência. Aí, às vezes, como eu sou brasileira, eu trabalho na Inglaterra, o pessoal lá é mais fechado, né? Aí, às vezes, eu ficava fazendo umas brincadeirinhas, falando umas piadinhas no hospital, com a música. Aí, uma colega minha falava assim, nossa, essa doida já vem com as músicas dela. Mas o pessoal gostava, a maioria gostava. Aí, eu falava, isso nada mesmo. Aí, como todo mundo começava a rir, a frequência muda, gente. Faz essa experiência em casa, no trabalho, né? Toma parte e como o Márcio falou, uma pessoa que está com a frequência elevada, ela vai expandindo, ela vai reverberando.
A gente, para ajudar as pessoas nesse caminho, por isso que a gente desenvolveu vários protocolos de tratamento, de condução para meditação e tratamento com frequências sonoras. A gente tem o primeiro, que é a iniciação aos 4 elementos da psicologia humana, que a gente vai trabalhar os 4 elementos, terra, água, ar e fogo, né, dentro da psicologia humana, porque cada ser humano tem um traço psicológico. Às vezes tem uma pessoa que é mais terra, uma pessoa que é mais ar, uma pessoa que é mais fogo, que é mais colérica, mas é natural das personalidades. Então, quando as pessoas se colocam para fazer esses exercícios de frequências, elas vão conseguindo fazer um trabalho de elevação de frequência. Tá? Então, é muito legal você associar essas coisas todas, as frequências, o estado de consciência, a alegria, a expansão, porque você vai sendo conduzido a uma frequência mais elevada. Então, acho que é super importante a gente estar sempre atento, sim, sempre nesse processo do que você está pensando, o que você está sentindo. Márcio, então fala para o pessoal também, ou você ou o Marcelo, como é que nós podemos entrar em contato? Eu já coloquei aí o site do instituto de vocês, e através dos cursos, como é que eles são, para o pessoal saber, por favor. Você quer falar, Marcelo? Então, pode entrar em contato através do site ou pelo e-mail. No site também tem uma caixinha que vocês podem escrever para a gente, que é o contato@ifc. O e-mail está aí. Né? Está aqui já na telinha. Dentro do site tem uma série de informações sobre frequências, o que é o frequências Fibonacci, o que é o frequências de cura 7 chakras. Os cursos estão no nosso canal no YouTube, que é o IFC Instituto. IFC Instituto no YouTube também está lá. Se você entrar no site, tem o link para o canal do YouTube. Lá já tem, se eu não me engano, 2 cursos abertos, Márcio, é isso? Isso, está aberto já os 4 elementos. E o Fibonacci, os 4 elementos. Aberto gratuitamente. Os chakras ainda é um curso fechado, que é pelo qual a gente angaria recursos para o Instituto, né? Mas em breve a gente vai querer abrir ele também, deixar ele gratuito para as pessoas. Então a maioria dos cursos são gratuitos, né? Só para o pessoal saber. Sim, está lá disponível. As frequências estão dentro do site também. E as informações todas que vocês precisarem, tem os livrinhos para download. Tem uma parte lá que chama protocolos e downloads. Vocês baixam os livrinhos. Tem os livros explicando por que usamos as ondas binaurais, o que são as ondas binaurais, como ela impacta o código genético, o que é simática, o que é epigenética, de que forma eu transformo o meu campo vibratório, né, para que eu possa impactar, porque eu falava para as meninas no começo, tudo é mente, tudo é consciência. E a sua consciência está impactando o seu código genético agora, nesse momento. Então, assim, você pode estar sempre fazendo acetilações e metilações de acordo com o grau de vibração que você tem. Então, a sua mente, ela é importantíssima para o seu equilíbrio corporal, para o seu equilíbrio psicológico. Então, todo esse tipo essas informações, a gente está condensando dentro desse site e levantando lá para o canal do YouTube aos poucos. Até fechar os nossos trabalhos, que são 5 trabalhos, que é os 4 elementos, os 9 portais, que vão trabalhar depressão, ansiedade, uma série de coisas que está sendo providenciado, logo ele vai estar online para vocês poderem usar. Tem a frequência de cura 7 chakras, que faz um equilíbrio entre os chakras, associando centros psicológicos com centros fisiológicos, né? Achando entre cor e som, achando o equilíbrio. Depois a gente entra com frequências Fibonacci, que vai ajudar você a impactar a sua glândula pineal para poder ressignificar todo o seu corpo físico, a sua mentalidade, né? Mudar a vibração, e a gente fecha com frequências estelares quando a gente rompe o zodíaco. Quando a gente sai da Terra e nasce para o cosmos, como uma semente, a semente estelar que volta, regressa da onde veio. E, como eu falei para vocês, nós somos seres eternos. Isso aqui é uma passagem, um período de aprendizado, para depois a gente voltar à nossa verdadeira essência, que é a eternidade, para poder, coletar mais uma informação, mais uma sabedoria dentro de um mundo limitado, né, caótico, que a gente tem vivido. E a esperança que eu deixo para vocês é que não desistam, porque isso daqui é transitório, isso aqui não se identifique demais com essa realidade, mas vamos trabalhar para transformar, porque
já deu o que tinha que dar. Porque existe uma ordem superior que impõe algumas coisas, e a gente está dando um recado para elas lá em cima. Chega, já deu, já tem experiência suficiente, os anais do tempo estão aí para você ter o registro e voltar no passado quantas vezes você quiser para reviver isso. Não precisa, daqui para frente, nessa linha temporal para frente, a gente só quer a graça da fonte do Criador, a gente não quer mais nenhum tipo de experiência que condense, que nos deixe triste, que nos, como se fala, não deixe vibrar a centelha de vida, de luz que temos todos dentro do nosso coração. Então, acho que um resumo do que o Instituto faz é isso, é ajudar as pessoas no despertar, deixar tecnologias que possam servir para as futuras gerações e fazer o caminho de volta para as estrelas, além das estrelas, que é onde dá onde todos além das estrelas, né? É legal vocês falar isso também, Márcio. É Márcio ou Marcelo? Ai, desculpa, Marcelo. Porque eu tirei o nome de vocês aqui por causa do nome do Instituto. E o pessoal que perguntou, né? Eu acho que, não sei se foi a Verônica, alguém falou. As pessoas perguntam, né? Como, baseado no que ele falou agora, aí é muito importante. Por quê? Porque a gente chegou no limiar da experiência egóica, né? A nossa experiência tridimensional. Então, estamos sendo convidados a voltar para casa. Mas aí o pessoal fala assim, não, mas os seres estelares vão ajudar, eles podem nos orientar. Mas como o nosso trabalho está aqui na fisicalidade, é o nosso trabalho, é a gente que tem que fazer. Jesus Cristo mesmo falava, ele veio na matéria, eu estava falando isso aqui hoje de manhã com alguém, ele veio, ele diminuiu a vibração dele para ele vir aqui, servir de exemplo e nos ensinar o que nós somos capazes de fazer, né? Então, tá nas nossas mãos elevar nossa frequência vibratória, perdoar, amar incondicionalmente, reverberar toda essa energia boa, experienciar, amar até os nossos irmãozinhos que estão equivocados, causando essa confusão toda, como a gente também tem até os 3 passos da ascensão na Fênix, a gente fala de saber qual é a verdade, se inteirar do que está acontecendo, ancorar a sua soberania e dizer, eu não quero mais isso não faz parte da minha vida, como vocês falaram mesmo, não, eu não quero ver televisão, a gente já falou que há anos a gente não vê televisão, né? Muita gente vai despertar agora e não está tudo certo, gente. Isso é uma programação. Como tem um programa chamado... agora me fugiu. Que é um ator de Hollywood, né? Um stuntman. O mundo de... Esqueci o nome, eu sei qual que você está falando. E ele fala, né? Então, várias pessoas estão despertando e faz parte da nossa... Agora fugiu o que eu estava falando, porque eu tentei lembrar o nome do cara, mas está tudo certo. Tem muita gente fazendo comentários, a gente vai começar a agradecer aqui a presença de vocês, agradecer a todo mundo, muita gente fez comentários aí muito maravilhosos, e tá tudo certo, gente, a gente está despertando, parar de ver televisão, porque, eu até lembrei agora, porque é um programa, Tell a Vision, diga a visão, né, o programa, até os canais, tudo isso vem da antiguidade, e também com relação eu estava pensando... com relação às frequências, à música, os antigos índios, os antigos maias, os antigos, a cultura... me fugiu. Estava na ponta da língua agora. Eu tô nessa fase, eu acho que eu não estou muito preocupada com certas coisas, a gente está só se preocupando com a energia, né? Eles usavam frequência musical nas cerimônias, em orações, então isso é um conhecimento já antiquíssimo. A gente estava falando do Michael Tellinger, da África do Sul, que ele descobriu pedras que fazem sinais de sino, que os antigos africanos, eles usavam isso, então tudo é frequência, está na Bíblia, né? Primeiro, no começo era o som, era a voz, então a gente sabe... Tudo vibra. Então, nós estamos voltando a um conhecimento muito antigo que nos foi proibido de saber por outras razões pelas quais nós já sabemos, né? Quem está desperto entende o que a gente está falando aqui, né? Para a gente tomar o remedinho e deixar por isso mesmo. Mas tudo isso é um conhecimento milenar, tudo é um conhecimento que a gente já está trazendo. E aí, quando vocês falaram também, eu estou guardando para falar tudo agora no final,
Se falar assim, não, porque por coincidência, nosso pai era músico. Não, gente, foi tudo. O acordo foi todo feito lá no astral. A gente coloca uma força da expressão, né? Mas a gente sabe que tudo foi colocado a dedo, né? Então... Isso. Nós vamos nascer daquele senhor ali, que ele vai trazer toda a informação pra gente. Nós vamos ver numa casa, né? Vocês vieram até juntinho na mesma hora, porque estava ansioso para. É verdade, é verdade. Que legal, que legal. Isso para mostrar que nada é por acaso, né, gente? A ciência, quando ela não sabe explicar ou não quer explicar alguma coisa, eles falam assim, então é obra do acaso, mas a gente sabe que o acaso não existe. Não existe, né? É verdade. Shirley, você quer falar alguma coisa? Eu tô aqui falando igual a tagarela, desculpa. Não, fiquei à vontade. Eu fiquei só de ouvinte mesmo. Mas o pessoal tá todo aí agradecendo. Muita gratidão pelas informações. Aqui, E bora reverberar a luz, a alegria, a confiança no plano divino que está em ação. Eu sou Deus em ação, eu sou a ressurreição. Teve uma outra pessoa que agradeceu muito também, a gente está trazendo. Aqui, a Maria Baragina. Gratidão eterna pelas vidas, meus amores, por seres toda essa informação que os irmãos Márcio e Marcelo aí do Instituto de Frequência de Cura trouxe para a gente. E o pessoal, a gente vai convidar o pessoal a se inscrever e ir lá olhar o canal. Fala nisso, Márcio, por favor. Você fala o nome do livro que você falou aí para o pessoal, que é a mais interessante. Quem conhece esse livro é o livro do Hurtak, J.J. Hurtak. Ele é a continuação das Chaves de Enoque. Tem o livro que é a Chaves de Enoque, tá? E depois ele, há pouco tempo, ele lançou mais 4 livrinhos mais fininhos, que ele chama são subscritos pictográficos de luz, né? É onde ele vai trazer mais informações, né, sobre o que é você estar submerso dentro de uma consciência no reino divino, ou seja, o reino divino está dentro de cada um de nós. Né? Enquanto legal. Você fica reverberando os ruídos externos, né, você vai estar submerso dentro dessa matrix. Quando você começa a esses últimos especificamente ele está trazendo, de uma certa forma, uma informação que vem para elevar a frequência das pessoas, para colocar a gente no nosso estado original, da nossa raça eterna original, a raça Adam Kadmon, né? Nós aqui nessa dimensão, nós temos 2 pares de 22 cromossomos. Esses seres, os seres da raça Adam Kadmon são seres com a sua Merkaba ativada já. São seres de pura luz. Agora, quando eu falo Merkaba ativada, tem que tomar muito cuidado, porque tem muita gente falando de vai ativar sua Merkaba. Se você ativa a sua Merkaba, você se torna um sol. É um ser de luz. É o ser que apareceu para Hurtak, que é o próprio Enoque, no seu corpo transfigurado ou glorificado, que é o mesmo que aparece para João quando está escrevendo o Apocalipse, no seu corpo revestido de luz. Então, quando você começa a levantar a sua frequência, você começa a trazer esse código primordial, ou primeiro, né, que é a raça Adam Kadmon, que é o que está colocando aqui na Terra, na terceira, é só uma sombra do que nós somos. Quando nós começamos a despertar nossa consciência, a gente vai recodificando o nosso código genético e vai construindo as novas hastes de DNA. Que, na verdade, eu vou falar que é uma loucura, são 12 hastes de DNA. Nós estamos só 2 ativas. Agora, você imagina, um ser humano é um ser de luz, é um sol. Então, por isso que ele não é mais biológico, ele é alta frequência, ele é alta vibração. E nós somos um reflexo desse ser lá. Então, esse livro, é só vocês procurarem a Academia de Ciência Futura, se eu não me engano, está com sede no Rio de Janeiro, e tem os livros do Hurtak para comprar lá. Tá? Então, eu gosto sempre de estar, sempre tem um livro de cabeceira. Eu tenho esse livro de cabeceira, eu tenho esse outro livro que eu também indico para as pessoas, que é o Bardo Todol, que eu estou lendo, o livro Tibetano dos Mortos, que também é um excelente livro que nos traz também a noção do que acontece com a gente depois que a gente sai desse plano, né, sobre a luz do bardo, né, que realmente começa a mostrar que nós somos
pensando o que sentimos. Se a gente vibra o medo, se a gente vibra a tristeza, se a gente vibra a raiva, a ira, a melancolia, você vai estar vivendo numa egrégora de seres parecidos com você. Quando você começa, através da ação consciente, da vontade interna do ser, trabalhar aspectos de luz dentro do seu coração, inevitavelmente você se conecta a essa egrégora. Inevitavelmente você começa a transformar você e quem está ao teu redor. Então, é isso. Para falar um pouquinho do livro, eu acabei falando um monte de coisa, né? Uma maravilha, Márcio. Muito obrigada. Isso aí é uma informação, esse pessoal procurar, o pessoal se inteirar, porque cada um vai reverberar com informação. O livro Tibetano dos Mortos também é muito interessante, porque a gente acha que... Tem gente que acha, né, que depois que desencarna, se transforma. É bom a gente saber que a mesma vibração que a gente tem aqui, por isso que é importante mudar a vibração aqui que a gente pode. Porque aí mudou para o outro lado. Se alguém está apegado a alguma coisa, às vezes fica até apegado tem uma casa, carro, fica... É em vida que a gente tem que se preparar para essa transformação. Porque se você esperar quando chegar o teu processo de passagem e não trabalhou nada, não transformou nada, você vai continuar ressoando no mesmo padrão. Reencarna. Reencarna na Matrix. Você cai na Matrix de novo. Você cai em Samsara. Vai ter mais uma chance. Vou deixar o último toque aqui. Samsara não existe. Samsara é um estado de consciência. Quem cai em Samsara é aqueles que acreditam em Samsara e estão vibrando com os lokas que o budismo fala, que são os mundos de Samsara, né, onde tem os espíritos famintos, onde tem os seres irados. É exatamente o que Dante Alighieri conta na sua peregrinação nos infernos de Dante Alighieri e depois nos paraísos. Então, você constrói a sua realidade. Então, quanto mais rápido a gente transformar o nosso interno, né, mais rápido a gente começa a encarnar esse ser de pura consciência e de pura luz que todos nós somos. Tá bom? Então, esse acho que é o recado final. Maravilha, Márcio. Muito obrigada. Marcelo, você quer fazer as últimas falas? A gente está agradecendo. A Cristina Schneider falou, live leve, de altíssima vibração. Estou sentindo aqui muita coisa boa. Obrigado. Live alto astral, o Carlos está falando. Exato, maravilhoso. O pessoal está gostando. Falando de vibração, não tem como a gente terminar com a vibração baixa. Tem que estar alta, né? Assim, se deixar falar, vai fechar, mais meia hora para fechar, né? Mas assim, manter a vibração alta, não se identificar com o que está acontecendo, não omitir a mudança. Temos que ser a mudança que queremos ver no mundo, né? Mas com leveza, com alegria. Nada de baixar a vibração. Está errado uma série de coisas, a gente sabe que está, mas a gente levanta a vibração, a gente procura os meios legais e a gente vai redesconstruindo essa maluquice e vamos trazendo a realidade que a gente quer para esse planeta. A gente vai impactar essa linha temporal. Essa linha temporal é nossa. Essa linha temporal é da luz, é vitória da luz. Acabou, não tem mais para as trevas. Essa linha temporal, pelo menos que a gente definiu, é para que as coisas venham para resolver e para a gente ser feliz. Para a gente conseguir se reconectar à nossa contraparte superior e poder fazer a percepção de todo esse aprendizado, tá bom? Então é isso, né? Manter a vibração elevada e seguir em frente. Muito obrigada. Sara, muito obrigado, viu? Muito obrigado a todos que nos acompanharam até agora. Um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem firmes, levantem a frequência vibratória. A gente só é amor, só amor. Perfeito. Muito obrigada, Márcio. Muito obrigada, Marcelo. Muita luz para vocês. A gente vai visitar o site de vocês. Muito obrigada, Shirley. Eu vou agradecer a todo mundo que está aqui. E para quem não entrou ainda na Fênix, a gente tem curso gratuito, Centro de Estudos Fênix. Vai lá, a gente vai deixar o link aqui embaixo, porque o link não está mais aqui, mas a gente está aqui esperando vocês. Temos cursos gratuitos, temos lives nas sextas e nos domingos. Muito obrigada a todos. E a gente fica por aqui. E gratidão, elevação. Lembre-se, frequência alta faz a gente expandir, faz a gente ficar feliz. Gratidão a todos. Beijo, tchau, tchau. Até mais.